Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 19, sábado, conforme eu mandei o recadinho para vocês. Ontem não tive condição, de gravar o nosso estudo, porque eu não estava doente, não se tratava disso. Eu estava com um volume aqui em casa muito grande de coisas que eu precisava fazer, porque terça-feira agora, pastora Miriam, pastor Anselmo virão aqui ao Brasil e vão se hospedar aqui, na minha casa especialmente, Minha casa e da Udízia aqui. Então, eu estou arrumando a casa, A bagunça da gente é a bagunça da gente, Quando você vai receber uma visita assim, que vai ficar muito tempo, 30, talvez 40 dias, aí você tem que desarrumar a sua arrumação para dar espaço para a pessoa, Então, eu fui desarrumar a gaveta, desocupar a gaveta, desocupar o meu closet, para eles poderem ter espaço para pendurar as roupas deles. E aí no meu closet não tinha luz. Ontem eu chamei o Jonas para ele botar a luz lá para mim, Falei, Jonas, haja luz aí, Jonas. Aí foi comprar tudo e ele, ficou aqui colocando luz no closet. Então essas coisas que eu tô assim numa corrida que vai me tomar tempo até terça-feira. Mas graças a Deus a gente conseguiu, Eu tô quase terminando. Segunda-feira eu termino tudo para terça-feira poder recebê-los com dignidade de pastores, Que é a dignidade que eles têm. Por isso eu fiquei muito assoberbada. Depois a gente fica muito cansada, Fiquei cansada demais, sobe, desce, atende o Jonas e ajuda ele, Que ele sozinho ficava difícil. E onde ele estava trabalhando já 7, 8 horas da noite, escuro, porque ele foi para colocar a luz, aí eu fiquei ali com a lanterna para ajudar. Resultado, não tive condição. Mas graças a Deus, que hoje a gente pode separar um tempinho aqui. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Eu tenho falado com vocês, enquanto nós estamos estudando o capítulo 2, que o capítulo 3 é o capítulo eu não vou dizer o mais importante da palavra de Deus, da Bíblia, que para mim é o versículo mais importante da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim, esse é o versículo central da Bíblia. Mas o capítulo 3 de Gênesis, se nós conseguirmos entender o capítulo 3, nos aprofundar no conhecimento do capítulo 3, toda a construção de salvação de Deus, ela vai ser fácil da gente entender. Nós vamos estar percebendo aqui, nesse capítulo 3, porque o capítulo 3 fala de quê, Auxilia? Fala de quê? Fala da queda do homem. Então, nós vamos estar entendendo aqui toda uma articulação que houve e que levou a mulher e depois o homem à queda, à desobediência. Então hoje, na realidade, eu pretendo só dar uma introdução a esse assunto, porque é realmente um assunto muito delicado, que vai exigir de nós uma certa vontade de entender e de pedir clareza ao Espírito Santo para que a gente possa entender tudo o que aconteceu aqui, nesse lugar chamado Éden, que Deus passou 6 dias preparando, o mundo, o jardim, o local, para receber este homem que era o motivo da criação do mundo. E agora, homem e mulher estão ali no Éden e, de repente, vamos usar um jargão nosso, De repente, tudo vai para o brejo, A vaca foi para o brejo, não é isso? E então nós vamos tentar entender isso, mas hoje eu só quero fazer um preâmbulo com vocês, tá bom? Gênesis capítulo 3 diz assim: mas, olha só, já começa com uma conjunção aqui. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito,
disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não podem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher, ele disse: aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltarás. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres viventes. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante
que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Está aí, ó. São 24 versículos. 24 versículos deste capítulo tenebroso. Pois é, gente. Então, eu quero pontuar algumas coisas. Vou lançar aqui hoje algumas coisas para que depois a gente possa estar destrinchando, né, estudando esses pontos. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que a serpente foi criada por Deus. A serpente foi também criada por Deus. Vocês lembram lá quando Deus mandou que da terra saísse animais selváticos, animais domésticos e os animais que rastejam? Então, a serpente é uma criação de Deus. Nós não podemos esquecer disto. Isso aí é imprescindível, sabe? Que a gente possa entender para a gente entender o resto, tá? E aqui a palavra de Deus diz assim: mais a serpente, mais astuta que todos. Tem uma coisa muito interessante aqui, é que a serpente no Antigo Oriente, ela era considerada símbolo de astúcia e conhecimento. Isso, lógico, muito tempo depois dessa queda aqui. Vamos colocar na nossa cabeça que é Adão e Eva, no Éden. Não tinha mais ninguém no mundo, tá certo? Então, depois que eles saíram, foram expulsos do jardim do Éden e foram multiplicando, frutificando, multiplicando e aumentando a população da Terra, e muitos anos depois surgiu o Antigo Oriente, um espaço, né, nessa terra, nesse globo terrestre que Deus criou, e lá no Antigo Oriente a serpente era isso, era considerada símbolo de astúcia e de conhecimento. O que a serpente faz aqui? Ela age com Eva de forma astuta, age com Eva de forma convincente e age com Eva de forma enganosa. Ela usa, vamos dizer assim, 3 formas de abordar Eva. Ela usa 3 formas. Esse livro, que eu já falei para vocês, né, que eu também tenho estudado e tenho usado aqui para o nosso comentário aqui, né, para o nosso estudo, tá? Ele diz aqui, no verso 1 do capítulo 3, que a gente acabou de ler, né? A serpente, ela é explicitamente produto da mão de Deus. E ela é sutil, tá? Que no caso, lá de Provérbios 12, tem a ver com prudência, olha só. E o capítulo fala, que nós precisamos entender aqui, não do mal invadindo, como se tivesse assim, o mal tivesse uma existência própria, mas mostra para nós criaturas entrando em rebelião. Por que eu estou dizendo isso? Porque a serpente não foi criada, sabe, para se contrapor a Deus. Ela não foi criada para isso, nenhum animal foi criado. Mas a gente já começa a ver aqui, vamos dizer assim, a primeira rebelião vem de um animal que Deus havia criado. Quem foi o primeiro ser, né, que se rebelou contra Deus? Foi Adão e Eva. Não, foi a serpente. A serpente não foi criada para se voltar contra Deus, contra as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Mas aqui ela é usada para isso, tá? Aqui ela é uma criatura, tá? Que entra em rebelião contra Deus. O seu malévolo brilhantismo levanta a questão
não investigada ali, se ela é instrumento de um rebelde mais temível, a Bíblia não fala. Ai, Satanás, aquele que se revoltou contra Deus e caiu do céu, ele veio na terra e entrou na serpente. Não, nós não podemos ainda afirmar isso. Pode ser que ao longo do nosso estudo a gente consiga fazer essa afirmação. Mas aqui, nessa leitura, não, tá? Não. A questão é essa, que aqui não é investigada. Ela é instrumento de um rebelde mais temível? A inferência impõe-se mais no versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Vamos ler aqui o versículo 15. Diz assim, quando Deus fala, dá o castigo para a serpente, ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí a gente já vê que ela agora passou a ser, né? A partir daqui agora, a serpente passou a ser uma inimiga de Deus a ponto de ferir o enviado de Deus para salvar Adão e Eva e a geração que deles saiu a partir dessa coisa terrível que aconteceu aqui no Jardim do Éden, né? Agora, Eva não esteve, esse livro fala aqui, eu achei muito interessante, assim, Eva não esteve exatamente sob jugo da serpente. Não teve. Eva ficou assim, dominada pelo jugo da serpente. A serpente subjugou Eva, coitadinha de Eva. Bom, vamos com calma, gente. Vamos com calma, tá? A tentação que sofreu veio-lhe por meio de um subordinado concernente a Jesus, né? Mateus 16, 22, 23, né? Que fala de Jesus e Pedro, né? O qual esse subordinado reforçou o seu apelo para o orgulho, mas não trouxe consigo nenhuma coação. Então vamos lá, agora vamos entender isso aqui. Perceberam? Eva foi coagida. Ela não foi, gente. Eva não foi coagida. Como é que seria uma coação, então? Seria dizer assim: olha, se você não comer disso aí, eu vou, tipo assim, matar Adão. Não, eu amo tanto Adão, gosto tanto de Adão, então eu vou fazer. Isso é uma coação. Perceberam? A serpente, ela não fez isso com Eva. Ela não coagiu Eva, mas ela trabalhou Eva naquilo que ela, a serpente, sabia que poderia levá-la à desobediência, né? Então é isso aí. O que a gente vê aqui é a serpente, né? Que aqui é o tentador. Nós já sabemos, né? Que ela foi possuída por Satanás. O tentador, e isso é muito bom para a nossa vida pessoal, ele não começa impondo alguma coisa. Não, ele não faz assim. Ele começa com uma sugestão. Antes de algum argumento, antes que com um argumento, ele começa com uma sugestão, tá? Olha como que ele fala, olha o tom de incredulidade que ele lança na cabeça de Eva. Olha o que ele disse. Não, eu virei a folha. Olha aqui. É verdade, olha ele. Olha o que ele faz. Ele dá uma sugestão aqui. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim?
Vocês estão percebendo que não há coação aqui? Há uma sugestão mentirosa, com uma base numa mentira. Ele diz assim: é verdade, olhando para ver se está chovendo, é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Já começou a colocar uma dúvida, talvez, na cabeça de Eva. Ele joga uma... eu vou jogar um negócio aqui e vamos ver se ela vai cair. Se ela não cair, pelo menos ela vai ficar com uma dúvida. Será que ele falou isso mesmo? Será que não foi isso? Será que... estão entendendo? Isso que ele tentou. Aí o que Eva responde? A mulher responde, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Essa questão aqui também que Eva coloca, né, do fruto que está no meio do jardim, vocês não devem comer, porque se vocês comerem dele, vocês vão morrer, nos leva a algumas questões. Deixa eu ver aqui, onde é que está isto? Nos leva a algumas questões sobre essa questão da morte. Que tipo de morte será que Deus que Deus tinha dito para a mulher, né? Qual seria o tipo de morte? Olha só, onde é que está isso, Alceleia? Está no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 16. Gênesis 2,16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Então, já rebateu aqui o que Satanás falou, que vocês não podiam comer do fruto de nenhuma árvore. Ele falou: não, de todas vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Nem o Senhor proibiu. Você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Vamos entender um pouco também disso aqui? Olha só. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Estou lendo agora um comentário, tá, dessa Bíblia aqui. Coitada da minha Bíblia, já está até descascando. Comentário, Bíblia de Estudo Conselheira. Olha só como que o escritor aqui, o teólogo, ele coloca: as possibilidades de gozo são extensas, mas há um interdito, um limite, uma reserva que cabe aos humanos aceitar, a qual lhes compete se sujeitar: não comer o fruto dessa árvore. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal no paraíso coloca à prova a lealdade e a obediência de Adão e Eva ao seu Criador. Ao mesmo tempo, afirma a liberdade da espécie humana de escolher entre o bem e o mal, de tomar livremente suas decisões, o que converte os seres humanos em seres morais e responsáveis. O que poderia parecer um capricho ou um erro divino ilustra a permanente tarefa da consciência frente aos desejos ilimitados que nos movem e necessitam ser discernidos. O homem é existencialmente marcado por conflitos em todas as idades. Faz parte do amadurecimento psicológico e espiritual aprender a discernir o real da fantasia, submeter-se à verdade, crescer em graça e sabedoria. Quando Deus falou para eles assim: olha, de todas as árvores que estão no jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento vocês não devem comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, e eu falei
quando a gente estudou isso aqui, eu falei, quando a gente estiver lá no capítulo 3, eu vou alertar vocês com relação a isso. Nesse capítulo aqui, nessa faixa aqui do capítulo 2, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Primeira coisa que nós precisamos ver aqui, gente, a quem foi dada essa ordem? Foi dada a Eva? Não. Foi dada a Adão. Nós nem sabemos aqui qual foi o momento em que Deus criou Eva. Nós sabemos que Deus primeiro criou Adão. E nós não sabemos qual o tempo limite ou o tempo que decorreu entre a criação de Adão e a criação de Eva. A Bíblia não diz isso pra gente. Mas a Bíblia deixa claro que essa ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim foi dada a Adão, não foi dada a Eva. Estou querendo proteger Eva aqui? Bom, não é bem isso não. Não é bem que eu estou querendo proteger Eva, não. Mas Eva não recebeu diretamente de Deus essa ordem. Estão entendendo? Eu acredito, porque ela diz aqui para a serpente, ela falou assim, quando a serpente falou, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O que ela respondeu? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então o que eu entendo aqui? Que Eva tinha conhecimento disso. Mas quem passou esse conhecimento para ela? Adão. Quem passou esse conhecimento para ela foi Adão, porque foi para Adão que Deus disse, não coma, você não deve comer da árvore que está no meio do jardim. Você não deve comer. Aí quando a gente vai lá, nós já lemos aqui, mas vamos estar estudando isso, vai lá no castigo que foi dado para Adão, vocês vejam que é muito mais pesado do que o castigo dado para Eva. É muito mais pesado, mas vamos deixar isso para quando a gente estiver estudando essa parte do castigo. Mas leia lá para você ver. A terra passou a ser amaldiçoada por causa de Adão. O castigo para Eva foi para ela, Eva. Não atingiria a raça humana. Mas o castigo dado para Adão foi para toda a raça humana. Olha só. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, ele não deu ouvido à voz da serpente, ele deu ouvido à voz da Eva. E comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltarás. Ou voltará, né? Aqui é específico para Adão. Perceberam? Então, porque o castigo de Adão, coitadinho. Não, coitadinho não, porque foi dado por Deus diretamente uma ordem para ele. Foi dado por Deus diretamente uma ordem para ele. Por isso que o castigo dele, na realidade, nós nascemos com uma natureza pecaminosa por causa de Adão e não por causa de Eva. Por causa de Adão. Porque a conversa de Deus e o conselho, eu vou chamar assim, de Deus, porque ele falou, você não deve comer, e não disse você não pode comer, ou você não pode, ou você é obrigado a ficar sem comer, mas Deus disse, você não deve comer. Então, esse conselho de Deus para Adão, né, é que fez com que, no momento em que ele ouviu a voz da sua mulher e comeu, ele, por causa dele, toda a raça humana está em pecado.
e tem que se arrepender e tem que se voltar para Deus. Vamos fechar aqui, tá bom? E semana que vem a gente começa aí batendo aí versículo por versículo. É muito interessante. É muito interessante. Vale a pena a gente entender tudo que está aqui nesse capítulo 3, porque esse capítulo 3 vamos dizer assim, é o início da demonstração do grande amor de Deus por nós, que a gente vai conhecer lá em João 3,16. Vai entender lá em João 3,16. Que Deus te abençoe, que a bênção e a graça de Deus esteja sobre você e sobre a sua vida, em nome de Jesus. E o nosso Rei é fiel.